Fala galera, Matheus aqui de volta com a programação normal deste canal. Normalmente quando eu tiro férias eu deixo aí alguns vídeos pré-gravados e ninguém nem nota que eu não tô aqui, mas desta vez eu quis fazer um pouco diferente para ver como o algoritmo do YouTube lida com essas ausências mais prolongadas. Então vamos ver quantas views este vídeo vai conseguir receber. E para você que quer começar o ano com o pé direito, eu tenho uma ótima notícia aqui para te dar. Segundo a estatística, deve levar décadas para nós testemunharmos um ano tão desastroso como foi 2022. Isso de acordo com o estudo da Lombard Odier, que mostra que em toda a história conhecida dos mercados, apenas 2 anos foram tão ruins assim como 2022. Justamente 1931, durante a Grande Depressão de 29, e 1969. E não é que não houve anos com quedas maiores do que 2002, tá pessoal? Lógico que houve, mas a combinação de um mau desempenho na renda variável junto com um desempenho sofrível em títulos de renda fixa do governo americano foi realmente muito incomum. E isso vale para mostrar que essa ideia de carteira da barata e carteira super diversificada que nunca se dá mal não é bem assim. Mas já passou, então dedos cruzados para esse estudo estar correto. Independente disso, pessoal, uma coisa é fato, 2023 começou com os mercados muito otimistas. Então vamos falar sobre o que está acontecendo neste momento, qual o motivo, afinal de contas, para tanta animação assim. E o que acontece, meus amigos e amigas, é justamente o que está neste gráfico que eu estou colocando aí na tela para vocês agora. Inscritos antigos deste canal já viram este gráfico algumas vezes, porque ele é o gráfico que compara os fundos de cada mercado urso, ou seja, os fundos de cada ciclo de baixa, com o que o Fed está fazendo naquele momento. Pois é, o bom e velho Fed. Quando eu voltei de viagem, adivinha qual foi a primeira coisa que eu fui consultar para entender o que está acontecendo nesse momento? Você adivinhou, o Fed. Quando você ler Fed no título do vídeo, sempre assista esse vídeo, mesmo quando eu faço aí uns clickbaits meio vergonhosos para satisfazer os deuses do YouTube, tá pessoal? Garanto que é muito mais importante do que ficar analisando o varejista que caiu 70%. Enfim, o que este gráfico nos diz é que nunca antes na história houve um fundo antes do Fed começar a cortar os juros. Sempre que a gente teve um bear market, um mercado urso, ele só encontrou o seu fundo depois, só depois que o Fed começou a cortar os juros. Inscritos antigos sabem disso, o mercado inteiro sabe disso, e nesse ponto até mesmo o meu cachorro já sabe disso, e é aí que está o problema. Quando todo mundo sabe de uma coisa, quando todo mundo espera que ela vá acontecer, o que elas fazem? Elas se antecipam ao acontecimento. Pois é justamente isso que o mercado está fazendo agora. O mercado está se antecipando à ideia de que mais cedo ou mais tarde o Fed irá reverter o seu curso e por isso está se animando antes mesmo de chegar a hora da festa. Porque, pessoal, aqui está o mesmo gráfico que eu estava mostrando para vocês, mas agora dizendo o evento cataclísmico que fez o Fed de repente mudar de ideia. O Fed sempre acaba quebrando alguma coisa quando ele começa a aumentar os juros. Veja só, em 2001, por exemplo, ele quebrou lá a bolha.com. Sabia disso daí? Foi o Fed que estourou a bolha quando começou a subir os juros naquela época. Muito similar com a história recente deste momento. Agora há pouco, na bolha da inovação de 2021, vamos chamar lá assim, lá as empresas como Tesla, criptomoedas e tudo mais, quem estourou esta bolha foi novamente o Fed com a alta de juros que nós estamos vivenciando agora. E mesma coisa em 2008 e também em todos esses anos assinalados aí no gráfico. Mas é justamente quando os problemas parecem não ter fim que o glorioso Jerome Powell abandona suas roupas de Dr. Doom e coloca aí os seus trajes de super-herói para nos salvar. E o mercado está justamente antecipando isso. Mas será que essa antecipação é uma boa aposta? Se a gente puxar pela história, a estatística diz que não. A estatística diz que se você ficar na frente do Fed, a única coisa que você vai ver é a placa do Jerome Powell quando ele passar por cima de você, te atropelando. Mas a narrativa que surgiu no começo deste ano é que agora é diferente. A famosa frase que alimenta as esperanças de muitos
agora é diferente. E não me entendam mal, eu não estou aqui para falar que não vai ser diferente ou mesmo dizer que vai ser diferente. Eu sou fã da estatística. E a estatística nos mostra que dificilmente as coisas são diferentes, mas claro, eventualmente exceções ocorrem e ninguém sabe o dia de amanhã. Eu sempre vou seguir a estatística porque esse é o jeito de acertar na maioria das vezes na minha visão e esse é o jeito de minimizar os erros, porque eventualmente a gente vai errar também. E o que a estatística diz neste momento é que ainda não vale a pena apostar contra o Fed, por mais que este rally perdure ainda por mais tempo. Mas este sou eu, tá, pessoal? Vamos agora falar das forças macroeconômicas deste mercado que estão agindo neste momento para que você possa tomar a sua decisão. Começando com a inflação, não dá para negar, as coisas realmente estão melhorando, pelo menos por enquanto, e tendem também a continuar melhorando, pelo menos aí nos próximos meses. Não vamos esquecer que a inflação americana é justamente o motivo do Fed ter começado a aumentar os juros, e muitos defendem que ele assumirá o caminho inverso se a inflação assim permitir. Então, inflação em queda é sem dúvida nenhuma uma ótima notícia e existem bons motivos para acreditar que ela deva cair ainda mais um pouco. Não só nós temos as cadeias produtivas do mundo inteiro ficando cada vez mais em ordem, mas também nós temos o efeito do atraso do custo de moradia no índice da inflação americana. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe, estou aqui para explicar. No ZEWA, eles consideram o custo da moradia na inflação não pelo custo efetivo do aluguel dos imóveis em tempo real, mas sim por uma pesquisa feita com proprietários, onde o pesquisador pergunta para eles por quanto eles estariam dispostos a alugar as suas casas. Isso se chama Owner's Equivalent Rents por lá e gera um problema, vamos dizer assim, um problema de timing. O que acontece é que o proprietário ele sempre quer alugar o imóvel pelo maior preço possível, então psicologicamente falando, ele não vai incorporar quedas na locação enquanto não ficar claro para ele que toda a vizinhança que efetivamente está alugando o seu imóvel reduziu os seus preços. Isso normalmente leva aí um par de meses, leva algum tempo, né? Estou estimando aqui um par de meses, mais ou menos isso que leva, e é um efeito muito conhecido no mercado, e é por isso que a recente queda de preço nas locações ainda não está 100% refletida nas pesquisas de inflação. Então, o custo de moradia deve continuar a cair conforme esta queda seja incorporada na percepção dos proprietários. E as cadeias de produção estão se normalizando e também os efeitos da guerra e tudo mais já são muito bem conhecidos. Então, a inflação pode continuar caindo. Mas será que isso significa que ela vai cair o caminho todo até voltar para os históricos 2%? Ou será que ela vai cair para algo em torno de 4% e ficar lá meio entrincheirada, como alguns economistas defendem, justamente por conta de pressões inflacionárias sobre os salários? Compartilhando aqui com vocês um efeito muito interessante que eu percebi conversando com alguns americanos recentemente. Todo mundo gosta de reclamar, né, pessoal? Quando você pergunta para uma pessoa como está a economia do país dela, quase sempre a resposta é que está um lixo. Lá no ZEWA não é diferente, eles reclamam que a inflação está muito alta e que não existe um reajuste fixo para os salários, mas o que é interessante é o quanto isso acaba às vezes destoando da realidade, ou melhor dizendo, da realidade expressa pelos números no papel, certo? A realidade estatística nua e crua e não a realidade interpretativa que a gente muitas vezes acaba tendo por conta das nossas experiências de vida. A realidade, ela fica um pouco diferente nessa questão. Por lá, o desemprego caiu no começo desse ano, ele não aumentou, ele caiu. Nós já falamos nesse canal que um dos objetivos não declarados do Fed seria aumentar a taxa de desemprego para algo em torno de 4% para produzir uma pressão, ou melhor, para eliminar a pressão inflacionária sobre o aumento dos salários. E até o final do ano passado ele tinha conseguido parte desse objetivo, aí nós estávamos com desemprego em 3,7, mas agora já voltou para 3,5. Outro índice interessante, o ISM, que indica aí o nível de atividade, no caso do que nós estamos falando aqui, nível de atividade industrial, está indicando aí também que a economia está aquecida. Então, o medo é que, embora a inflação esteja em queda, pode chegar um momento, muitos estimam que esse momento será em torno de 4%, quando a inflação atingir 4%, quando então a inflação vai parar de cair ou talvez até reverter para cima novamente por conta de aumento de salários. Nas palavras do presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, vou ler aqui para vocês, pode ser que a inflação comece a ir na outra direção novamente e então o Fed teria que reagir a isso.
Não acho que isso esteja precificado. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que o otimismo dos mercados não prevê a chance de problemas surgirem ao longo do caminho. E, de fato, o mercado está, neste momento, precificando praticamente aí a perfeição. O que estas altas recentes nos mostram é que o mercado está apostando que o Fed tem capacidade total para trazer a inflação de patamares historicamente altíssimos para a meta de 2% sem causar nenhum impacto mais relevante nos mercados. Ele está apostando em um pouso suave, ele está apostando que não haverá nenhuma recessão, nem que mesmo que seja uma recessão leve, e pode ser até que ele esteja certo, claro que isso daí é possível, mas também pode ser uma tremenda armadilha para touros nesse ciclo de baixa. E seria justamente a última armadilha para touros, que é normalmente a mais doída, onde, se acontecer, nós deveremos ver aí o varejo finalmente capitulando para os ETFs também. Vale lembrar que o varejo capitular, ou seja, vender aí as suas posições preciosas no prejuízo, é um dos piores sinais, ou melhor, um dos maiores sinais de que o fundo chegou. Talvez seja um dos piores sinais para o mercado, mas é um dos melhores sinais de que o fundo já chegou. E isso ainda não aconteceu. O que nós vimos até agora foi apenas o varejo capitulando para as ações individuais, que não é a parte preferida do público, porque a maior parte dos investidores hoje em dia gosta de colocar o dinheiro em ETFs, isso lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Aliás, pequeno parênteses aqui, falando em ETFs, vocês chegaram a assistir o vídeo que eu soltei aí sobre ETFs de cripto, muito interessante, tá, pessoal? Levei 2 semanas para fazer, conversando com gestores de ETF e tudo mais, então não sei se foi esse efeito aí da minha ausência que causou o vídeo a ter views tão baixas, ou se é desinteresse pelo assunto também. Se for desinteresse também, não importa, é bom saber apenas para eu não fazer mais vídeos sobre este assunto. Mas para quem se interessar, o vídeo tá lá, foi o último que eu fiz, dá uma olhadinha que ficou muito legal mesmo. Enfim, voltando aqui para o assunto deste vídeo, independente do que você acredita sobre o Fed ou sobre a economia, uma coisa é inegável para todo mundo. Nós estamos, neste momento, em níveis muito importantes de suporte e resistência para todos os principais indicadores do mercado. Veja aqui o SP500 na tela, a Bolsa Americana. Quantas vezes ela tentou romper o canal de baixa que está rolando desde o começo do ano passado. Nós até usamos esse patamar do canal como alvo no último rally com bastante sucesso, e se o mercado conseguir superar esses níveis, nós poderemos ter mais movimentos relevantes de alta. Mas vale lembrar que normalmente, ou melhor dizendo, estatisticamente, quando se chega nesses níveis, o mercado costuma parar para respirar ou até retroceder, justamente para frustrar quem entrou atrasado na festa. E nós temos também o Ien japonês, que também está em níveis relevantes. Pô, Matheus, o que importa isso, Ien japonês? Eu não quero saber disso. O que Ien japonês tem a ver com as coisas aqui? Pois é, o Ien japonês importa porque muitas vezes os sinais, eles vêm de outros mercados, tá, pessoal? Neste momento, por exemplo, nós temos aí o Banco Central do Japão enfrentando grandes pressões do mercado por lá, porque ele abandonou pela primeira vez em muitos anos mesmo a sua política de juros negativo. Muitos dizem, como está aí na reportagem, que o Banco do Japão abriu a caixa de Pandora. Ele também foi forçado a subir os juros, certo? Esse movimento de abandonar os juros negativos é porque ele foi forçado a subir os juros por conta da inflação também, como o mundo inteiro. E muitos acreditam que ele será forçado a subir os juros ainda mais. Então, imaginem se uma alta já provoca todo este drama em um país como os Estados Unidos, que ficou apenas alguns anos com juros zero. Imagine o dano que não pode fazer em uma economia tão acostumada com isso como a japonesa. Nós acompanhamos a crise dos fundos de pensão da Inglaterra que aconteceu no ano passado, e algo parecido pode muito bem acontecer no Japão. Mesmo que não quebre efetivamente nada por lá, pode ser o suficiente para causar um susto e reverter os ganhos do mercado. E claro, em níveis relevantes, nós temos também o grande Bitcoin, a moeda que saiu do fundo do abismo para uma alta heróica em um momento como este. Ela conseguiu em poucos dias o que não acontecia desde dezembro de 2021, que é superar a média móvel de 200 dias. E mais interessante de tudo isso, ela fez este feito em um momento como esse, ou seja, sem adesão institucional.
Veja aqui, o fluxo de capital nos ETFs de Bitcoin ainda está extremamente baixo. Mesmo com essa alta recente, esse fluxo não aumentou e normalmente os grandes investidores em ETFs de Bitcoin são ainda as instituições. Então, o fato do Bitcoin não ter recebido fluxo para os seus ETFs indica que as instituições não foram responsáveis por esta alta. O Bitcoin subiu o que subiu, mesmo sem o apoio institucional, porque ainda existe muito otimismo nesse espaço, ainda existe muita gente de peso disposta a apostar nessa classe de ativos. Quantas vezes nós já não ouvimos, não é verdade, que o Bitcoin morreu e tudo mais, mas a realidade é que cripto nunca parou de se desenvolver. Mesmo durante essa crise, cripto não parou e recentemente, por exemplo, nós tivemos o exemplo da PayPal, a gigante da indústria de pagamentos, que anunciou uma integração com a carteira MetaMask, está construindo esta integração que irá possibilitar que as pessoas tenham acesso a cripto pelo PayPal e também transfiram cripto do PayPal para o MetaMask e vice-versa. Coisa que nós já vínhamos teorizando que iria acontecer neste canal desde 2020 e agora está finalmente em vias de se tornar realidade. Mas claro, o momento para as cripto não é o melhor. Nós temos agora o DCG Digital Currency Group, um gigante das criptomoedas sob investigação. Se você nunca ouviu falar do DCG, não se preocupe. Eu vou citar vários nomes aqui que eu sei que muita gente nunca ouviu falar, justamente porque são empresas voltadas para instituições e não para varejos. Elas são voltadas aí para ter outras instituições como seus clientes. Então veja aí o efeito dominó de toda essa história. Primeiro a crise começou com a moeda em si, ou seja, com os investidores de varejo, depois passou para as empresas que estão diretamente conectadas com esses investidores, que foram justamente as corretoras e toda aquela história que vocês já conhecem do ano passado, e agora está chegando na última camada desta indústria que pelo nome muitos achariam que não é muito relevante, mas são as empresas que na realidade são o esqueleto que sustentam as demais empresas que nós estamos acostumados a ver. A DCG, por exemplo, tinha muitas conexões com a FTX e está agora inadimplente em $1 bilhão junto à empresa Gemini, lá dos gêmeos Winklevoss. Quem assistiu o filme A Rede Social, sobre a história do Facebook, vai se lembrar deles, aqueles que ficavam remando lá no filme. E eis que depois daquele episódio, eles criaram o primeiro fundo de Bitcoin do mundo. Uma das empresas dele, a Gemini Earn, que oferecia aqueles programas de rendimento, ela deveria ter recebido esse 1 bilhão da DCG, mas está agora com este rombo no caixa, provando para todo mundo que não basta ser uma empresa regulamentada e licenciada para ser segura. Não adianta nada ter dezenas de licenças se no final do dia um dos seus maiores devedores simplesmente decidir não te pagar. E a DCG é apenas um dos muitos nomes aqui da lista que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Outro grande nome é o Banco Silvergate, responsável pelas operações bancárias de muitos conhecidos, aí, ou melhor, de muitos nomes conhecidos aí do mercado. E as ações dele caíram 50% recentemente. O banco também teve que demitir 40% dos seus funcionários e foi forçado a vender 8 bilhões de ativos às pressas para fazer frente a uma corrida de saques. Detalhe, pessoal, ele perdeu 700 milhões por conta disso e esse valor, segundo a CoinDesk, é maior que os últimos 10 anos de lucro do banco. Ai, 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 hein? Outros nomes que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para ilustrar para vocês o tamanho do problema, nós temos Signature Bank com queda de 30%, Customers Bancorp com menos 15%, Metropolitan Bank Holdings com menos 12% e, claro, Coinbase que chegou a bater menos 92% de perda no preço das suas ações. Então, não é um momento muito bom para as cripto, mas o fato de ter acontecido esta alta, mesmo que ela se revele temporária, ainda assim é muito positivo para o longo prazo no meu entendimento. Então, pessoal, por hoje é isso que nós temos, um mercado que está aí tentando de todas as formas antecipar o Fed, correndo o risco de ser atropelado no meio do caminho. Temos também um Fed que está latindo para o mercado, mas ainda não está mordendo e ninguém sabe se vai morder de verdade ou não. E uma inflação que está em queda, mas que ainda não está resolvida. O que você acredita que virá aí na sequência? Você acredita na perfeição do Fed em realizar o famoso pouso suave? Ou você acredita que o fundo de 2022 será revisitado agora em 2023? Coloque aí nos comentários e obrigado por assistir, pessoal. Para quem notou um leve zumbido aí no som, não se preocupe, eu estou ciente disso e está sendo resolvido. Obrigado e até o próximo vídeo.